A verdade da lenda do chupa-cabra. Relatos sobre o chupa-cabra apareceram pela primeira vez em Porto Rico em meados dos anos 1990. Eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 m de altura com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo esses relatos, estaria matando animais de criação para corte e chupando seu sangue, daí seu nome popular. Em sua longa pesquisa, que levou 5 anos e demandou viagens por várias regiões, Radford localizou até mesmo a primeira pessoa a relatar ter visto a criatura, Madeline Tolentino, da cidade de Canóvanas, no leste de Porto Rico. Em 1995, ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien da janela de sua casa. O impressionante da história é a rapidez com que ela se espalhou. Após mais relatos de gente que disse ter visto a criatura, e a ligação feita na mídia local com animais de gado encontrados com o sangue extraído, a viralização foi incontrolável. Ela primeiro se espalhou por Porto Rico, depois pelo resto da América Latina e o sul dos Estados Unidos. No Brasil, uma reportagem sobre o chupa-cabra no programa Domingo Legal, no SBT, em 1997, levou a uma onda de supostas aparições da criatura por todo o país. A lenda se espalhou até mesmo online, nos primórdios da popularização da internet, com a participação de grupos entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Até que no início dos anos 2000 um novo chupa-cabra apareceu, com algumas diferenças em relação ao original. Desta vez era descrito menos como um alien e mais como um animal parecido com um cachorro, andando em 4 patas, mas sem pelos. E além dos relatos de aparição, alguém também encontrou um corpo de uma dessas criaturas. Ao ouvir a história, Radford percebeu uma oportunidade de ouro, realizar uma investigação sem precedentes sobre algo cuja fama já se equiparava à de outros monstros lendários, como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. Quando você tem um corpo, muda tudo, explica. Você pode colher amostras de DNA e de ossos, estudar a morfologia, diz. No começo estava logicamente cético em relação à existência da criatura, comenta. Mas ao mesmo tempo tinha consciência de que é possível encontrar novos animais. Não queria simplesmente menosprezar ou descartar a possibilidade. Se o chupa-cabra é real, queria encontrá-lo. O ponto de partida óbvio eram os corpos dos supostos chupa-cabras. Um total de 12 de corpos foram encontrados, principalmente no Texas e em outros estados do sudoeste dos Estados Unidos. Eram realmente horríveis, sem pelos, magros e com a pele com aparência queimada. Mas exames de DNA revelaram uma realidade muito mais mundana. Os corpos eram invariavelmente de coiotes, cachorros ou guaxinins, com exceção de um, que na verdade tratava-se de um peixe. Mas como esses animais foram confundidos com monstros extraterrestres? Segundo Radford, a razão era a perda do pelo por causa de sarna sarcóptica, provocada por ácaros, uma doença relativamente comum e capaz de deixar os animais com o aspecto monstruoso no qual se encontravam. Os cachorros sarmentos são quase carecas, com a pele muito grossa e num tom vermelho ou preto escuro, observa Alison Diesel, especialista em doenças de pele em animais na Universidade do Texas. Se a esse aspecto são acrescidas feridas provocadas pela coceira, está formado o chupa-cabra. Mas isso era só metade da história. Ainda faltava resolver o mistério dos animais vítimas dos chupa-cabras. E a resposta, mais uma vez, foi surpreendentemente simples. Os animais encontrados eram provavelmente vítimas de predadores comuns, como cães ou coiotes. Não é incomum um cachorro selvagem morder um animal no pescoço e depois deixá-lo. Muitas vezes, o bicho morre com hemorragias internas, sem outras marcas além da mordida. As marcas no pescoço costumam ser relacionadas com vampiros, graças à lenda do Drácula, mas os animais que se alimentam efetivamente do sangue de outros não agem assim, como observa o pesquisador Bill Schutte, do Museu de História Natural de Nova York. As espécies que sugam o sangue o procuram perto da superfície da pele, o que não é o caso da veia jugular, por exemplo, observa Schutte. Assim, se compararmos as características de animais vampiros, como os morcegos, e dos chupa-cabras, há poucas semelhanças. Os vampiros, segundo Schutte, são pequenos e furtivos, com dentes especializados e um sistema digestivo que lhes permite extrair nutrientes do sangue. Uma criatura do tamanho de um cachorro morreria de fome rapidamente se alimentando de sangue, segundo ele, por causa da falta de nutrientes essenciais como a gordura.
Além da presença desses sinais de mordidas, Radford acredita que os rancheiros que encontraram os corpos dos animais atacados podiam atribuir a morte deles a um vampiro depois de examiná-los e cortá-los, e ver que o sangue não jorrava. Quando um animal morre, o coração para de bater e não há mais pressão sanguínea, explica. O sangue se acumula na parte mais baixa do corpo e então coagula e se espessa. Isso se conhece como lividez, e dá a ilusão de que o sangue foi retirado do corpo. Mas se toda a mitologia ao redor dos chupa-cabras cai rapidamente por terra diante da investigação científica, por que a lenda permanece viva até hoje? Pode parecer estranho, mas Radford aponta para o forte sentimento anti-americano em toda a América Latina como parte dessa explicação. Isso é particularmente forte em Porto Rico, protetorado dos Estados Unidos. Falei com vários porto-riquenhos que sentiam que os Estados Unidos os havia explorado, enganado e ignorado, economicamente e de outras formas, diz. Muitos porto-riquenhos acreditam que os chupa-cabras são outra indicação da exploração americana. Seriam o resultado de experiências científicas ultra-secretas promovidas pelos Estados Unidos na floresta de Uyunqui, não muito longe da cidade onde Madeline Tolentino fez o primeiro relato sobre a criatura. Outro fator é a internet. Eu classifico o chupa-cabra como o primeiro monstro da internet, diz Radford. Se o primeiro testemunho tivesse ocorrido em 1985, algumas pessoas poderiam ouvir falar sobre ele, mas a história não teria viralizado pelo mundo todo. Radford observa que o mito mudou rapidamente. O chupa-cabra original tinha espinhos nas costas e olhos grandes. Mas ao longo dos anos o conceito da criatura foi se expandindo, até o ponto de hoje qualquer cachorro sarnento ser chamado de chupa-cabra, diz. Hoje as pessoas vão ao Google e procuram animal misterioso que ataca as coisas. E o mito se autoperpetua. E o que explica o primeiro avistamento, em 1995? Foi inventado. A resposta de Radford é igualmente inesperada. Ele observa que a descrição feita por Madeline Tolentino era semelhante à do alien do filme A Experiência, Species, no original em inglês, que havia sido recém-lançado em Porto Rico. Ela tinha assistido. A trama do filme envolvia experiências científicas ultra-secretas dos Estados Unidos e foi parcialmente filmada em Porto Rico. Está tudo ali. Ela vê o filme, depois vê algo que confunde com o monstro, diz Radford. Ele afirma, porém, não acreditar que os relatos sobre o chupa-cabra eram mentira, mas simplesmente o fruto de imaginações extremamente férteis. Do meu ponto de vista, não há absolutamente nenhuma razão para acreditar que algo fora do comum esteja envolvido nos ataques ao gado, conclui Radford. A história toda não passa de uma grande confusão envolvendo confusão científica, identificação errada de animais, exagero da mídia, ansiedade cultural e histeria coletiva. Tudo isso como resultado da impressão que um filme de ficção científica deixou sobre uma mulher em Porto Rico. Mas as revelações de Radford mostram ainda que, mesmo que a análise rigorosa, todas as pesquisas e toda a investigação científica demonstrem que o chupa-cabra não passa de um mito, as pessoas gostam de histórias fantásticas e continuarão a contá-las, por mais estranhas ou inverossímeis que pareçam. De acordo com matéria do G1, que reuniu reportagens exibidas em 1998 e 1999, os relatos dos ataques do chupa-cabra eram de que eles atacavam no período noturno, normalmente em áreas rurais. As vítimas também seguiam um padrão. Sempre eram galinhas, cavalos, bois, cabras, vacas. Todas elas eram encontradas praticamente sem sangue em seus corpos e em volta de onde estavam. Escureceu, tem que fechar as portas. Única coisa que vimos foram os frangos estraçalhados lá pelo fundo, com barriga cortada e sem os pés, disse o dono de 30 galinhas que foram atacadas em uma fazenda em Araçoiaba da Serra em uma entrevista na época. Na mesma região, também foi encontrada uma vaca nas mesmas condições, aponta o G1. Segundo moradores do local, nenhum barulho diferente foi ouvido durante a madrugada. Já em São Roque, algumas pessoas tentaram montar armadilhas para capturar o animal, no lugar onde supostas pegadas foram encontradas. Mas ninguém teve sorte. Está esquisito. Está atacando só na base da orelha, uma ou duas vezes. Mais estranho que são só as fêmeas, disse um fazendeiro de Ribeirão Preto que encontrou 23 cabras mortas com furos no pescoço. Na época, alguns desses animais foram levados para análises de um veterinário, que apontou que o ataque teria sido feito por um cachorro, mas os donos dos bichos contestaram tal afirmação, já que explicaram que a região onde viviam era cercada por tela.
Outra hipótese levantada é que os animais eram abatidos e tinham seu sangue drenado para cultos. Porém, em reportagem exibida pelo Fantástico, religiosos negaram que foram responsáveis por tais ataques. Como tudo acabou, o fato é que após todas as investigações, conforme mostra a matéria do G1, os casos foram arquivados sem autoria. Todo mundo ficou eufórico com essa história e decidimos apurar quando foram feitos os boletins de ocorrência. Fomos batendo de porta em porta e coletando depoimentos. Por incrível que pareça, os casos pararam de repente. Então, concluímos que os autores ficaram com medo de serem presos e não o fizeram mais, explicou Raul Francisco de Souza, delegado aposentado que investigou os casos em Araçoiaba da Serra. Esse fato de que os ataques cessaram fez com que o ufólogo Marcos Leal, do GEPUS, que trabalhou no caso junto do pesquisador Carlos Alberto Machado, questionasse a resposta dada pelos veterinários de que os responsáveis por tudo isso foram animais. Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Só entre 1999 e 2000 que atacariam. É para se pensar. Os veterinários que me ajudavam não identificavam sangue e os bichos estavam secos. Isso que assustava, indaga. Após mais de 2 décadas, os casos mexem com o imaginário dos mais curiosos, que viralizam a lenda urbana ao redor do Brasil. Os relatos de ataques atribuídos ao chupacabra no Brasil são parte de uma série de histórias e lendas urbanas que surgiram a partir da década de 1990. O chupacabra é frequentemente descrito como uma criatura que ataca animais, especialmente cabras, sugando seu sangue. Embora não haja evidências científicas que comprovem a existência do chupacabra, diversos relatos e histórias circulam pelo país. Aqui estão alguns exemplos de relatos que foram reportados ao longo dos anos. Relatos nos anos 90. O fenômeno do chupacabra começou a ganhar notoriedade em 1995, quando muitos criadores de gado em Porto Rico relataram a morte de animais com ferimentos incomuns. Em seguida, os relatos se espalharam para outros países, incluindo o Brasil, especialmente em estados como a Paraíba e o Rio de Janeiro, onde os criadores de cabras e outros animais começaram a encontrar seus rebanhos mortos com marcas de mordidas e sem sangue. Casos na Paraíba. Em 1997, vários relatos surgiram na cidade de São José do Sabugi, na Paraíba. Os moradores afirmavam que suas cabras estavam sendo atacadas durante a noite, apresentando marcas de mordidas e sem sangue. O medo tomou conta da população, que acreditava que se tratava do mesmo ser descrito em Porto Rico. Relatos em Minas Gerais. Em 2000, em algumas cidades de Minas Gerais, como Muriaé, criadores de gado também relataram ataques a seus animais. Muitos afirmavam que as cabras eram encontradas mortas com perfurações no pescoço, o que alimentou ainda mais os rumores sobre a existência do chupacabra. Casuísticas em São Paulo. Em 2004, em São Paulo, houve relatos de ataques a galinheiros e criações de pequenos animais. Os donos afirmaram que encontraram suas aves mortas, sem sangue e com marcas estranhas no corpo, levando a especulações sobre a presença do chupacabra na região. Mídia e investigações. A cobertura midiática sobre esses casos geralmente alimenta a lenda, e várias equipes de investigação, incluindo jornalistas e curiosos, têm se aventurado a investigar esses relatos, mas, até hoje, não foram encontradas evidências concretas que confirmem a existência do chupacabra. Embora a figura do chupacabra tenha se tornado um mito popular e um tema de entretenimento, é importante notar que muitos dos relatos podem ser explicados por causas naturais, como ataques de predadores, doenças em animais ou até mesmo boatos e histeria coletiva.